Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre a sociedade nômade e sociedade sedentária. Durante a história, desenvolveu vários tipos de sociedades, dentre as quais podemos destacar as sociedades nômades, sociedades agrárias tradicionais e sociedades capitalistas. Os primeiros grupos sociais foram as sociedades nômades, que eram coletores e caçadores. Existiram há cerca de 50 mil anos antes do nosso tempo, período conhecido como Paleolítico, e hoje encontra-se bastante limitadas. Quer dizer que essa sociedade ainda existe no dia de hoje, certo? Mas encontra-se em quantidade bem resumida. Esta sociedade primitiva tinha como característica básica os agrupamentos humanos, sem grande expressividade quantitativa, e cujas pessoas viviam a partir de atividades como a caça, pesca e coleta de plantas para sua subsistência. Além disso, eram sociedades onde não havia expressividade em relação às desigualdades sociais, pois elas não acumulavam coisas, mas obtinham apenas aquilo que era considerado necessário para a sua sobrevivência, certo? E viviam em bandos, compartilhando o uso dos rios, das florestas e dos lagos. A princípio dormiam em céu aberto e com o tempo passaram a morar em grutas e cavernas. Seus instrumentos e artefatos eram rudimentares, feitos basicamente de lasca de pedras. No âmbito das sociedades caçadoras e coletoras, as classes eram divididas em conformidade com as idades e gêneros dos indivíduos. Por exemplo, os homens quase sempre desenvolviam atividade de caça, se deslocando para encontrar os animais que serviram de alimentação. Já as mulheres possuíam a responsabilidade da coleta das plantas. Além disso, preparavam os alimentos e cuidavam dos filhos. Este tipo de sociedade começa a se dissipar quando os homens percebem que podem criar os animais em seus domínios espaciais, sem necessidade de sair para caçá-los. Assim, começam a domesticar os animais, cercando-os em umas proximidades e abatendo-os quando necessário. O mesmo ocorre com as plantas, as quais são plantadas nas proximidades dos abrigos, tornando a vida destes povos mais sedentária. No período agora chamado de Neolítico, ocorre a chamada Revolução Agrícola, onde se estabelecem as sociedades pastoris, com as criações de gados domésticos, e as sociedades agrárias que cultivam plantações. Nestas sociedades, a plantação agrícola era desenvolvida necessariamente nas proximidades de lagos e rios, devido à facilidade de obter água para irrigar as plantações e também à facilidade dos animais e beber desta água, e aproveitando ali o momento para se alimentar das plantações que se formavam ao longo dos lagos e rios. Neste período neolítico, o homem descobriu que a argila moldada e cozida ganhava resistência. Também começavam as primeiras ferramentas de metais. As sociedades sedentárias foram se desenvolvendo e formaram os primeiros clãs. O que é clãs? Os clãs eram sociedades familiares nas quais todos os membros realizavam tarefas sem uma liderança definida. E ao longo do tempo foram formando as vilas e, consequentemente, as grandes cidades, com o seu poder político e também econômico. Uma das primeiras sociedades a se desenvolver foram os sumérios, que foram povos que viviam na região da Mesopotâmia, uma região bastante fértil, certo? Que se localizava entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios foram um dos primeiros povos a desenvolver o comércio e foram também os inventores da escrita. Galerinha, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se você compreendeu, não deixe de deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. Até a próxima videoaula.